Venâncio, porque temos uma audiência de várias idades, vários países, que acompanham a dinâmica política moçambicana e acompanharam e acompanham a força de Venâncio Mondlane, que tem 51 anos de idade, é uma inspiração verdadeira e naturalmente por isso. Venâncio, eu pergunto, quer falar um pouco de si, de forma resumida? Olha, quem que é o Venâncio Mondlane? Bem, eu venho de uma família, digamos assim, da classe média, Moçambique. O meu pai foi um burocrata ligado ao Partido Frelimo e atingiu responsabilidades muito elevadas em Moçambique. Ele foi o primeiro PPA da maior seguradora de Moçambique, que é uma empresa pública até hoje. Aliás, hoje é uma sociedade anónima, mas sócio maioritário, acionista maioritário do Estado. Então, eu venho de uma família muito ligada ao Partido Frelimo, nós nascemos nisso. Daí que criam, à volta da minha figura, há muita polêmica por causa disso, porque não é tão natural que as pessoas que nasçam aparentemente, digamos assim, bem enquadradas no regime, se possam não rebelar, mas ter opções políticas divergentes disso. Então eu venho disso, tornei-me uma pessoa muito, muito cedo, desde quando passei pela universidade, sobretudo, do primeiro ano até terminar a universidade, eu sempre fui chefe de turma, sempre fui um líder do ativismo, sempre fui muito ligado ao ativismo social, fiz coisas inéditas, por exemplo, nos momentos de tragédias que havia em Moçambique, por exemplo, recordo-me de uma das maiores tragédias naturais que nós tivemos nos anos 2000, e eu, nessa altura, fiz a maior recolha nacional de bens perecíveis e não perecíveis para apoiar as vítimas dessa tragédia. Tivemos uma coisa como 5 caminhões de 3 eixos, aqui de cavalos, de recolha de bens que eu organizei nessa altura. Passei do ativismo social e também fiz muito ativismo cultural. Portanto, eu fui, com os meus 17 anos, eu já era colunista da maior revista literária do país, que é a Lua Nova. E nessa altura eu recordo-me que o secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos dizia que não podia pôr a minha fotografia, porque a ninguém ia acreditar que eu estava a escrever aquilo, porque era tão menininho, e fazia textos sérios, e escrevia para uma revista de literatura que era a maior referência literária do país. Então passo também um pouco do ativismo cultural e depois passo por uma das fases mais, digamos assim, mais marcantes da minha vida, que foi a partir de um texto que eu escrevi para o Jornal Notícias. Portanto, o Jornal Notícias, que é o jornal público de maior circulação no país, por volta dos anos 2002 e 2003, eles criaram uma separata que se chamava Cultural. E eu escrevi um artigo para essa separada, que era exatamente o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. E um produtor brasileiro que estava nessa altura ligado a uma televisão que é a Miramar, gostou tanto do texto que me convidou, perguntou se eu podia falar daquilo que eu tinha escrito na televisão. Eu nunca tinha falado para uma televisão, não tinha experiência nenhuma televisão. E eu dizia que, não sei, eu não faço a mínima ideia, mas vou tentar. Então fiz a minha primeira grande entrevista, mas tu vais ficar parvo com o que vou dizer agora. Isto vai te chocar, A minha grande entrevista que eu fiz em televisão foi em 2004, desculpa. Estou a falar de 21 anos. 21 anos. Nessa entrevista, para falar do papel do estudante universitário, foi a minha primeira entrevista de 1 hora de tempo na televisão. Acredito que quem me entrevistou é exatamente o candidato da Frelimo às presidenciais, porque ele é jornalista. Portanto, a minha primeira grande entrevista em televisão, quem me entrevista é exatamente o Daniel Chapo, não é? Incrível. Coisas que a natureza tem desse tipo de situações, às vezes coincidências, elementos cíclicos da vida. Considera que existe um Moçambique antes e um outro agora, com Venâncio na política, enquanto líder que é tratado como presidente do povo? Olha, essa é uma pergunta bastante inteligente
e uma pergunta bastante interessante. Agora, não sei se a resposta vai estar à altura. Olha, é assim, é muito difícil, enquanto sujeitos históricos atuais, fazermos uma análise dessa história que estamos a vivenciar, não é? Portanto, mas o que é que eu posso dizer por aquilo que tenho testemunhado todos os dias? Não há dúvidas nenhumas de que a política em Moçambique pode ser considerada que houve um antes e um depois de 2023. Não vou dizer Venâncio, porque vão dizer que aí está o homem muito pretencioso, agora vai dizer que a política em Moçambique é ser antes e depois de Venâncio. Não, há de ser um antes e depois de 2023. Portanto, 2023 é a altura que eu me candidato ao mayor, presidente do município da capital do país, que é Maputo. É a primeira eleição em que nós conseguimos desconstruir e neutralizar alguns paradigmas que tinham sido, digamos assim, tinham sido permanentes nos últimos 30 anos. Primeiro, era o enigma ou a variável da fraude eleitoral. Ela já é falada desde 1994. 2 era a questão do financiamento político. E, por último, era a questão da mobilização política urbana. Isto era um tabu em Moçambique. Sempre se falava da fraude, sempre se falava do financiamento político e sempre se falava do que é mobilizar politicamente as zonas urbanas. E diziam que tudo isto era difícil ou impossível. Portanto, a Frelimo sempre se manteve no poder porque fazia fraude, sempre se manteve no poder porque tinha maior capacidade de pujança financeira e sempre se manteve no poder porque tinha o controle das zonas urbanas. E nós quebramos todos estes paradigmas, quebramos estes mitos. Primeiro, em relação à fraude, nós conseguimos montar pela primeira vez em Moçambique, na capital do país, um modelo que nos permitiu ter o controle de todas as mesas de voto em tempo real. E nós conseguimos fazer a contagem paralela que permitia que qualquer pessoa, em qualquer ponto do país e do mundo, pudesse entrar num link que nós tínhamos no Google Drive e acompanhar em tempo real a contagem de voto em Moçambique. A segunda... Venâncio, eu reconheço esta inovação brutal, mas não sinto que me terá respondido a pergunta. Existe um novo... Ou respondeu e eu não percebi. Existe um novo, um outro Moçambique depois de Venâncio Mondlane, por tudo o que fez? Eu acho que sim, Vítor. Eu penso que sim. Por duas... agora, como é que eu vou fundamentar isso? Primeiro porque foi, digamos assim, o que nós criamos, a primeira coisa que nós criamos foi a introdução do marketing digital na política. A primeira vez que isso se faz. Segundo, em Moçambique, a primeira vez que isso se faz. Segundo, nós conseguimos, exatamente, esta questão da fraude é incontornável. Esta tem que te repetir, não tem como. A questão do controle em tempo real da contagem do voto em Moçambique, que quebra o paradigma da fraude. E por último, foi a mobilização pós-eleitoral por um período superior a 3 meses, que é a primeira vez na história do país que isto acontece. Agora pergunto também, Venâncio. Venâncio não é hoje o presidente porque não teve os apoios do Ocidente, que não tiveram os posicionamentos firmes com base nas denúncias todas que foram sendo feitas, ou porque o Conselho Constitucional do seu país não fez justiça democrática? Olha, primeiro o Conselho Constitucional. Primeiro, a questão do Ocidente e da União Europeia, sobretudo a missão de observação da União Europeia, me parece algo complementar, mas a essência é o Conselho Constitucional. E o que nós temos em Moçambique, eu tenho dito, já não é um Conselho Constitucional, mas é um Conselho inconstitucional, porque as decisões que são tomadas não fazem história, não fazem pedagogia e não se pode ensinar aquilo numa faculdade de Direito da mais modesta que existe no país e no mundo. Portanto, é um escândalo completo o tipo de decisões que foram tomadas pelo Conselho Constitucional
eu considero que foi um verdadeiro golpe de Estado. E, na verdade, a Frelimo se tem mantido no poder porque em todos os ciclos eleitorais dá um golpe de Estado. E esta foi a essência. Agora, em relação à União Europeia e à missão de observação, eles fizeram um relatório que o levantamento dos fatos não foi correspondente ao posicionamento político desta missão. Portanto, levantaram questões que em qualquer, digamos, geografia ocidental, as eleições teriam sido, no mínimo, anuladas. Venâncio, e por que acha que não houve um posicionamento político firme da parte, não apenas da União Europeia, mas, por exemplo, da União Africana, por exemplo, da CPLP, por exemplo, da própria União Africana, já disse, da própria União Africana? Por que acha que os diferentes organismos de peso da região, sub-região e internacionais não intervieram de forma veemente perante vários factos que demonstravam que haviam muitas irregularidades nas eleições moçambicanas? Olha, União Africana, CPLP, SADC, estas organizações não era de esperar muito delas. Porque estas organizações, elas até este momento, elas não conseguiram transitar de um clube de amigos que tem a tal gênese libertadora nacionalista para uma democracia pura. Nenhuma dessas organizações regionais conseguiu fazer esse salto. Então delas não se podia esperar absolutamente nada. Eu nunca contei com elas. Em relação à União Europeia, a questão que se coloca aqui são duas. Primeiro, interesses económicos. Neste momento, Moçambique está, digamos, nos primeiros, digamos, está no píncaro dos países com a descoberta de recursos naturais de uma forma geométrica. No petróleo, no gás, nos diamantes, nos rubis, no ouro, e nas areias pesadas, na grafite e tantas outras, Moçambique está entre as 5 nações mais ricas do mundo, em termos de recursos naturais. Mas qual era a diferença? Qual é a diferença de se manter, portanto, independentemente de haver um presidente ou outro, os Estados têm interesses económicos, portanto, aquilo que se faz com um partido, com um presidente, poder-se-á fazer com outro, portanto, aqui em Portugal, entre a PS, qual é? Não, no caso de Moçambique, e arrisco dizer que no caso de Angola também não é bem assim, porque no caso de Moçambique, o que é que acontece? Estamos numa fase em que a boa parte dos recursos estão na fase da prospecção. Perdão. Alguns deles já estão mesmo na fase de exploração, como gás natural, por exemplo. E há grandes contratos, contratos bilionários, que neste momento ainda estão a ser preparados para serem assinados muito brevemente. E o que acontece? Esses contratos, muitos deles são conseguidos com luvas. E essas luvas foram pagas. Infelizmente, esses contratos também são feitos de maneira mais simplificada, mais simples para estes interesses da União Europeia, quando se tem um regime corrupto instalado. É mais fácil, infelizmente, esta que é a realidade do mundo hoje. Boa parte das multinacionais, elas sentem-se mais confortáveis a lidar com regimes corruptos do que com regimes ou, então, com governos potencialmente transparentes, democráticos e por aí fora. Esta é a triste realidade que nós temos em Moçambique, que não me parece diferente de Angola. Eu pergunto, como é que o Venâncio Mondlane interpreta as respostas da população moçambicana aos resultados eleitorais? E agora vejo que os protestos, eles continuam, não obstante a chamada de atenção do presidente Chapo. Venâncio,
A situação pode-se considerar já descontrolada da sua parte? O Venâncio Mondlane não está a conseguir controlar os protestos que vão acontecendo por Moçambique? Olha, eu não considero a situação descontrolada. Eu considero a situação super controlada. O que acontece? A narrativa do descontrole é para quem controlava o país e perdeu o controle. E pelo fato de não querer assumir que já não tem o país nas suas rédeas, então inventa a narrativa do descontrole. Para quê? Para que isso ganhe simpatia, sobretudo na comunidade internacional. Quando se passa a ideia de que há descontrole em Moçambique, isso significa de que se tem uma justificativa para começar a, por exemplo, aquilo que o presidente Chapo, ou o presidente da UIR, que eu chamo ele de Mata e Reza, que aquilo que ele disse há pouco tempo em Palma, que ele disse que para combater as manifestações, ele está disposto a tudo e até a jorrar sangue. Portanto, esta narrativa do descontrole é apenas um álibi para que eles possam tomar atitudes mais radicais, mais draconianas. Mas o que está acontecendo em Moçambique é pura e simplesmente a manifestação de um direito constitucional das pessoas que, não concordando com as políticas públicas, as pessoas se manifestarem. O artigo 51 da Constituição da República dá este privilégio constitucional das pessoas se manifestarem livremente e sem precisar de nenhuma autorização para esse efeito. O que se diz é que Moçambique aprovou uma lei similar à de Angola relativamente aos danos públicos, com penas muito elevadas. Me parece ser aqui um elemento dissuasor para aquilo que está a acontecer. Como é que lida com todo esse tipo de posicionamentos da parte do Estado moçambicano? Não, mas é que isso agora é totalmente irrelevante. É totalmente irrelevante. Por quê? Porque ao longo de 50 anos, este regime nunca investiu na educação. Embruteceu e brutalizou a população. Hoje, este tipo de detalhes, este preciosismo legalista, a maior parte da população moçambicana não conhece nem faz ideia do que é isto. A única coisa que aconteceu com este povo é como se nós tivéssemos retirado o véu. Este povo andou oprimido e até certo ponto, digamos assim, com uma venda colocada nos seus olhos ao longo de 50 anos. O que eu acho é que essa venda agora foi liberta. E é perigosíssimo tu teres um povo oprimido por meio século e este povo descobrir que, afinal de contas, ele esteve encaixado, digamos assim, nas trevas de um poço e que de repente ele sente que pode emergir e ver a luz. É o que está a acontecer em Moçambique. E o governo, este regime, ainda não se apercebeu que chegamos num período crítico da história do país que é irreversível a questão da mudança profunda, não só na alternância política, mas também na alternância social, cultural. Há uma nova etapa, uma nova era que chegou a Moçambique e que toda a atmosfera política é favorável para isso acontecer. O que devia fazer esse regime, deixa-me só terminar isto, Vítor, o que este regime devia fazer era a inteligência, por exemplo, que a União Soviética teve na década de 90, com Gorbachev, quando se apercebeu que o momento crítico da mudança chegou e que era irreversível, Gorbachev introduz de forma antecipada a perestroika. E a perestroika não só salvou a Rússia, como também posso considerar que preservou a Europa. Então, este regime ainda não se percebeu que para a própria sobrevivência da Frelimo, a Frelimo precisa de uma perestroika. E eles não se apercebem disso e eles querem se manter com base na força das armas. O que vai acontecer é irreversível que a própria Frelimo entre numa implosão interna. Muito brevemente isso vai acontecer, é inevitável. Mostra-me, há bocadinho alguém perguntou
quando é que Venâncio Mondlane visitaria Angola? Eu sei que Venâncio Mondlane esteve a conversa várias vezes com o presidente Adalberto Costa Júnior, da UNITA. Não sei se conversou com outros presidentes de partidos políticos angolanos também. Tem essa pergunta, gostava que respondesse a essa pergunta, e depois o Orlando vai colocar mais outra pergunta de um outro internauta que está aí connosco. Vão partilhando lá, isso se faz favor. Quando é que visita Angola, Venâncio Mondlane? Olha, muito brevemente estarei em Angola, mas como deves imaginar, Vitor, eu estou sobre cuidados ou precauções de segurança muito extremas. Eu passei por 3 atentados na minha vida, o meu advogado pessoal foi assassinado com 25 balas, o meu assessor, o meu assessor mais destacado da atualidade, que o Dinis Tivan, foi-lhe metralhado a casa com 24 balas. Então, alguns dos meus movimentos devem ser feitos com alguma precaução, e por isso que muitas das minhas deslocações eu não as anuncio com antecipação. Portanto, eu faço elas quase de improviso, aquilo que chamo das visitas relâmpagos. Há uma visita relâmpago que vai ser feita a Angola, muito brevemente. Desempenhou um papel fundamental naquilo que foi a dinâmica política no antes, durante e no pós-eleições, continua também aqui relativamente a estes resultados. Pergunto, quais são os seus principais objetivos daqui para frente, a médio e a longo prazo, Venâncio Mondlane? Olha, primeiro, o meu primeiro objetivo é tornar viável, pela primeira vez na história do país, aquilo que eu chamo de governo do povo, que na verdade é uma espécie de governo sombra. Nós nunca tivemos uma experiência positiva, tivemos uma sugestão de governo sombra, mas que não passou disso. Então eu gostaria de viabilizar um governo sombra. Ponto número 1. Ponto número 2, também queríamos futuramente consolidar a ideia do marketing digital na política, mas para uma coisa específica, que era a resolução de problemas candentes a partir de denúncias por meios digitais. Portanto, uma espécie de governação digital por meio de queixas, denúncias, reclamações, e ter esse canal muito bem consolidado, e que eu penso que isso vai ajudar muito no país. E formar um partido político, já que se dissociou do Podemos, não tem isso em carteira? Não, temos, já estamos agora a preparar a documentação. Esse era o terceiro que eu queria lançar, era exatamente a criação de um partido político, mas que vai ser um partido com uma natureza totalmente diferente de tudo quanto se fez em Moçambique em matéria de instituições partidárias. Porque, primeiro, vai ser um partido em que a afiliação do partido não vai ser necessariamente obrigatório a presença física de qualquer um candidato a membro do partido. Portanto, a membresia vai ser quase 99% tudo digital. Até os cartões de membro vão ser cartões digitais, as contribuições e tudo mais. Portanto, vai ser profundamente tecnológica a forma de que se lidar entre o partido e os membros. E outra coisa também, é um partido que, por exemplo, hoje, muita gente pergunta, mas Venâncio, qual é que é a ideologia do partido? Eu não costumo responder essa pergunta por uma razão muito simples, porque nós queremos fazer uma coisa única, nós queremos definir a ideologia do partido a partir, digamos assim, podemos chamar isto de um seminário, de um encontro, em que nós vamos pedir à sociedade civil, entre professores universitários, jornalistas, influências, portanto, diferentes, digamos, pessoas de crédito e de influência no país, para que nos digam a nós o que eles pensam que devia ser a ideologia do partido. Mais ou menos aquilo que o PT fez no Brasil, depois de perder, não sei se quase 30, 40 anos, organizou um encontro de intelectuais, de jornalistas,
e que chamou, e que depois escreveu um livro que era o modo petista de governar, que na verdade era aquilo que a sociedade queria que o PT passasse a fazê-lo, né? Tá bem? Olha, está vendo? Não, Das prosas assim fica estás mais próximo. mais Assim próximo, estás mais mais bonito, próximo. exatamente. Estás Não, nós mais estamos a próximo, estás mais próximo e menos, e menos elitista, como estavas antes. Ainda bem que estamos aqui a sorrir. Venâncio, este cabelo todo grande, essa imagem carismática, foi projetada de propósito, já que estamos aqui nesta informalidade de conversa? Não. Sabe, é assim, eu vou partilhar uma coisa contigo, Vitor. 99% das vezes que se faz uma pergunta dessas a alguém, por exemplo, como é que tu escolheste a tua profissão? Como é que tu te tornaste político? Como é que tu escolheste esse style, né? Falando assim de forma mais coloquial? Style A maninho. maior parte, olha, 95% das respostas são respostas de conveniência e são respostas manipuladas. Porque Ok. eu acredito profundamente que as coisas mais sérias que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por uma preparação prévia ou por um plano prévio que a gente faz do nosso destino. É Algumas espontaneidade. coisas, é verdade, a espontaneidade. E não há melhor coisa na vida do que tu seres guiado pela espontaneidade e pela natureza. É a Então, essência. eu senti em mim, espontaneamente, algo que fui fazendo porque naquele momento me deu para fazer, mas depois consolidou-se isto e passei a gostar de estar assim. Não, E também, outra coisa também, portanto, eu já respondi que eu não fiz um plano concreto, e se há sim. alguma coisa que eu possa te dizer hoje, é aquilo que eu construí depois de estar mergulhado. Então, Olha, quando eu já estava mergulhado nisto, é que comecei a sim. pensar o que pode justificar. Então, comecei a pensar no Sansão, comecei a pensar também que epá, há um lado pan-africanista também no meio disto. Então, fomos construindo, mas isso são coisas de conveniência. A Ok. resposta exata, Vitor, é algo que eu não planifiquei, não programei, aconteceu de forma espontânea e natural. Mas eu gostei Muito, dessa espontaneidade. É como quando tu muito. escreves um romance, tu que és escritor, sabes disso. Quando tu escreves um romance, há determinadas personagens que pegam no Surge. escritor e mostram ao escritor qual é a direção que devem tomar. Então eu acho que é É um pouco verdade. disto. Muita coisa da minha vida, ela acontece de forma espontânea, não é? Ok. É por isso mesmo, por exemplo, eu renunciei a 2 mandatos. Este é outro recorde que aconteceu em Moçambique. Eu renunciei a 2 mandatos como deputado. Olha, em Moçambique, eu acredito também que em Angola é assim, um mandato de um deputado é uma espécie de um Eldorado, não é? É como se tu Uhum, tivesse atingido o paraíso antecipado. Então, uhum, pensar em alguém jovem renunciar a um mandato como deputado parece quase loucura, não é? Mas eu uhum. renunciei a 2 mandatos porque eu sentia que tinha valores a defender, nos quais eu senti que se continuasse na bancada com os objetivos que aquelas bancadas tinham, eu havia de trair esses valores. Então preferi renunciar a tudo, perder todos os privilégios e seguir um caminho. Alguém me perguntou, mas tu sabias para onde é que tu ias? Eu não sabia. Pura e simplesmente eu dizia que há valores nos quais eu não posso abdicar deles. Então eu agarrei meus valores e larguei o mandato. E depois disso, a espontaneidade, a fé, foi-me levando. Muito bem. Olha, tem aqui um bom corte que é para a gente aproveitar dessa resposta do Venâncio. Venâncio, se o presidente Chapo, e você disse que a primeira grande entrevista que deu lá atrás, há 21 anos, foi conduzida por... Eu não gosto de falar disso. Não, mas então um dia também se calhar podemos convidá-lo para vir aqui numa live. Ele não gosta de falar disso, sabes porquê? Não. Porque nessa altura, enquanto ele me fazia entrevista, ele estava babado com as minhas respostas. Então ele não gosta de falar.
Mas atenção, agora quero saber de uma coisa. São pessoas da mesma geração, são pessoas que cresceram no Moçambique sofrido, são dois cidadãos, já são mais velhos, com experiência política, conhecem a dor do povo moçambicano, as circunstâncias fizeram com que Chapo chegasse a líder da Frelimo nas condições em que chegou, também trazia uma experiência e tudo mais, visões diferentes. Se Daniel Chapo convidá-lo para um encontro franco, aberto, para um diálogo, Venâncio Mondlane aceitaria? Claramente que sim. Olha, eu desde o dia 24, portanto, eu fui ao exílio no dia 21 de outubro, quando sofri o primeiro atentado. O segundo atentado, desculpa. O primeiro foi na pré-campanha, exatamente na província onde estou agora, que é Inhambane, num distrito chamado Zavala. E apareceu-me lá um indivíduo, uma arma 9mm, que é uma arma profissional, carregada com 15 munições nas minhas costas, pronto a atirar. Portanto, foi o primeiro atentado. O segundo foi no dia 21 de outubro, que me levou ao exílio. No dia 24, quando eu fiz a maior live da história política moçambicana, essa live eu já mostrava a minha abertura ao diálogo. E não só eu mostrava a minha abertura ao diálogo, e eu colocava em antecipação aquilo que eu achava que seriam os termos de referência para levar à mesa do debate. E eu nunca escondi isso. Olha, Vítor, uma coisa curiosa. Entre os candidatos dos partidos que estão a debater agora a situação da crise em Moçambique, eu fui a pessoa mais transparente em relação àquilo que eu pretendia que fosse discutido. Então, eu sempre fui aberto e transparente quanto a essa matéria. Portanto, não há dúvidas nenhumas de que eu não teria problema nenhum em aceitar isso. Portanto, eu sempre estive aberto a isso, nunca tive problemas. Disse que tem pretensões de formar um partido político e que estaria aberto ao diálogo, porque tem esta visão de que, de facto, é preciso unidade na diferença. Acha que lhe vão facilitar a vida em criar um partido político, sabendo que o Venâncio tem o peso que tem e que tem demonstrado? Acha que vão lhe facilitar a vida para criar esse partido político? Se eles não facilitarem a vida para criar o partido político... A vida não tem que ser, apenas seguir como é que se diz? Seguir a lei, não é? A lei, portanto, é... Não, pois. É que se eles colocarem qualquer bloqueio para a criação desse partido, se neste momento eles já estão em situação difícil, significa que eles estariam a assinar transição de uma situação difícil para uma situação infernal. Sim. Ok. Agora, a outra coisa que eu tenho de perguntar, o que é que acha que Angola terá tirado de lições desta experiência moçambicana? Angola vai a eleições agora em 2027. O que é que acha que os demais países terão aprendido consigo, os líderes da oposição? O que é que acha que Angola pode fazer de diferente para que não aconteça o mesmo que aconteceu em Moçambique? Bem, primeiro, eu acho que é urgente em Angola uma revisão da lei eleitoral que permita a contagem dos votos em tempo real, online e disponível para qualquer angolano e para qualquer cidadão do mundo. Isto é fundamental. Se os angolanos conseguirem fazer isto, vai-se poupar muitas vidas, muitos recursos e vai-se poupar também, acima de tudo, o próprio Estado angolano do descrédito contínuo que anda a nível internacional. Eu acho que isto é fundamental. Segundo, eu penso que a sociedade angolana agora, com base no exemplo de Moçambique, eu acho que está muito mais preparada para, digamos assim, a manifestação da sua cultura cívica, da sua cultura política em defesa dos seus direitos, em defesa dos direitos fundamentais dos angolanos. Eu penso que o nosso exemplo vai ser um exemplo inspirador, porque eu acredito que digamos, o denominador comum da fraude do MPLA, que não é diferente da Frelimo,
vai ser muito mais difícil em 2027 e penso que vai ser algo sem precedentes em Angola. E eu acho que esta inspiração, este deve ser alguma coisa que Moçambique poderá emprestar à sociedade civil, aos partidos políticos e angolanos. Eu penso que sim, nessa matéria. Uma palavra para os moçambicanos que nos estiveram a acompanhar até agora. Olha, o que eu posso dizer aos moçambicanos é o seguinte, é que o Moçambique é o nosso país e não existe uma outra parte do globo terrestre que não esteja reservado. A única generosidade que Deus nos deu foi este pedaço de terra do Rovuma, Maputo, do Zumba, o Índico, e o país é nosso. E este país não pertence a uma quadrilha, não pertence a um partido, não pertence a uma família. Este país é verdadeiramente nosso. Significa que cada um de nós tem que se posicionar para não ser um simples objeto da história, como, por exemplo, vivem os bois, as galinhas e qualquer outra coisa que é comer, ir ao estábulo, reproduzir e morrer. Nós somos responsáveis da nossa própria história e nós temos que ser sujeitos da nossa própria história. E as coisas não acontecem porque o tempo fará elas acontecer. As coisas acontecem quando a gente age ativamente e proativamente no tempo. Então, o nosso tempo é agora e o nosso tempo é já. E nós precisamos de dizer para a história de Moçambique, nós precisamos dizer para nós mesmos que a história de Moçambique sou eu. Aquilo que Moçambique é amanhã depende da minha atitude hoje. Então, queria convidar a todos os moçambicanos a perceberem que vocês são extremamente importantes e que este país pertence a todos nós. Este país é nosso, como a gente costuma dizer nos nossos comícios. Obrigado, Venâncio, e eu espero que possa haver um diálogo entre Presidente Chapo e Venâncio nos próximos tempos. Obrigado, muito obrigado mesmo pela presença, pela disponibilidade. Bom trabalho, Deus lhe abençoe, muita saúde, Deus abençoe todo Moçambique. Um abraço. Como se dizem, é Ana Malala, né? Costumam ler muito Ana Malala. Ana Malala. Ana Malala. Eu leio muito esta palavra. Um abraço, Canimambo e tudo Maningue Nice. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado também aqui à equipa toda, Orlando, Enda, e que estiveram comigo aqui nesta transmissão em simultâneo nas redes sociais de Vítor Hugo Mendes e nas redes sociais do Che Agora Aguenta. Chegamos a quase 8.000 pessoas só nesta página que eu estou a ver aqui. Portanto, isso é muito importante. Nós não podemos ignorar esta ferramenta alternativa de comunicação, alternativa aos meios convencionais. Chegamos a outros públicos, trazemos uma conversa com outros códigos e claramente vai criar aqui uma transformação nas sociedades e na vida das pessoas. Temos que fazer diferente, o futuro depende de nós. Um abraço, Venâncio, muito obrigado, muito boa noite e estamos juntos, Orlando. Obrigado.